Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Greidiane Lira, sou professora de técnica vocal e hoje estamos em mais uma aula de canto do nível iniciante. Hoje a nossa aula ela vai ser uma introdução para ornamentos vocais. Isso mesmo, nós vamos ter dois vídeos falando sobre ornamentos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que são, quais são, e na próxima aula nós vamos falar mais aprofundado sobre alguns ornamentos mais usados na música popular. Então vamos lá. O que são ornamentos vocais? Isso mesmo. Acredito que você já tenha ouvido falar ou por essa nomenclatura ou por outras nomenclaturas, né? Então, ornamentos vocais simplesmente são enfeites ou arranjos vocais que nós colocamos na música para ornamentar, para arranjar de uma maneira diferente a melodia da música que nós vamos cantar. Então, ornamentos vocais ou arranjos vocais são tipos de enfeites vocais para deixar a música um pouco mais rica, né? Diferente essa melodia e até mesmo dar uma identidade diferente para a música que o cantor irá interpretar. O uso dos ornamentos ou arranjos vocais, eles são usados tanto no canto popular como no canto lírico, né? Sendo que cada estilo de canto tem as suas características e os seus arranjos, os seus ornamentos mais usados. O uso dos ornamentos, eles são livres, né? Você pode fazer da forma que você quiser, do modo que você quiser, você pode enfeitar a melodia da música da forma que você achar conveniente, de você achar bonito de se fazer. Lembrando que é bom ter um controle dessa liberdade de expressão, vamos dizer assim, no uso dos ornamentos vocais, para não ficar uma música muito cheia de ornamentos, né, de firulas, de arranjos vocais. Porque nós precisamos, de certa forma, respeitar a melodia base de uma música, para não descaracterizar uma música. Pode acontecer de uma música ser muito bonita, ela sem nenhum tipo de ornamento, e o cantor exagerar, né, na execução de ornamentos e transformar ela numa música feia, ou tirar demais a característica do que o compositor fez para aquela música. Então nós precisamos usar os ornamentos com consciência, tá? Mas podemos usar livremente para deixarmos a nossa identidade dentro daquela música. Uma coisa também que ocorre é que temos referências musicais. O que são referências? São músicas ou cantores ou estilos de músicas que ouvimos e absorvemos aquilo para nós como cantores. Então, seria interessante, e o ornamento ele nos ajuda nisso, ele nos auxilia a não fazermos reprodução muito idêntica ao cantor ou à referência da música que nós iremos cantar, né? Então, assim, o interessante é sempre o cantor colocar a sua marca naquela música, colocar a sua identidade e não imitar o cantor original, vamos dizer assim, daquela música. E os ornamentos vão nos ajudar nisso. Vale também salientar que para nós executarmos alguns tipos de ornamento, nós precisamos ter um bom condicionamento da musculatura, principalmente em questão de ornamentos, por exemplo, como o drive, né, que é usado muito no rock ou no jazz. Então precisamos ter um bom condicionamento muscular e também treinarmos, né, treinarmos agilidade, treinarmos esses ornamentos. Tentar não fazer de uma forma aleatória. Precisamos ter o controle, né, dentro da execução
de uma música com esses ornamentos. Então vamos lá, né, para falarmos sobre quais são os ornamentos vocais. Eu só vou citar alguns ornamentos vocais. Como eu disse, dentro do canto popular existem alguns tipos de ornamentos que nós usamos. Dentro do canto lírico, canto erudito, nós usamos outros tipos de ornamentos. Então são vários ornamentos, vários arranjos vocais que nós podemos e temos a possibilidade de usar. Mas nós vamos falar só sobre alguns tipos de ornamentos. O primeiro ornamento se chama apogiatura. Essa apogiatura, ele é um conjunto de notas para cima ou para baixo que nós pegamos da melodia principal, colocamos, acrescentamos algumas notas, umas 2, 3 notas, e voltamos para a melodia principal. Ele é confundido como melisma, mas não. Apogiatura é uma coisa e melisma é outra. O apogiatura, a característica dele são de poucas notas de variação. E o conjunto de apogiaturas nós formamos os melismas. Então o melisma ele é formado por conjuntos de apogiaturas. Como eu já estou citando, temos também o melisma, né? O melisma ele é muito usado no gospel, na música negro-americana e está se popularizando ao longo dos anos, né? As pessoas, independente do estilo, têm usado bastante o melisma, mas nós vemos muito o melisma nesses dois estilos de música, no gospel e no negro-americano. Outro arranjo vocal, outro ornamento vocal muito conhecido pelos cantores é o vibrato, né? Que é aquela tremidinha que nós temos geralmente em finais de frase. Acontece muito das pessoas quererem fazer o vibrato e não conseguirem. O vibrato, algumas pessoas já têm essa característica na sua voz. Eu, por exemplo, eu tenho muito vibrato na minha voz quando eu estou cantando, principalmente porque dentro da minha formação de canto, o meu canto de formação foi o lírico, e o lírico a gente usa bastante vibrato. Vemos também o vibrato muito no gospel também, tá? Então, existe sim exercícios para se fazer o vibrato, mas existem pessoas que, vamos dizer assim, nascem com o vibrato na voz. É bom lembrar que quem já tem esse vibrato muito natural na voz precisa tomar cuidado com o excesso, tá? Como todo ornamento, nós temos que ter cuidado com o excesso. E o vibrato, nós precisamos ter cuidado com esse excesso de vibrato na voz, porque senão fica muito feio. Geralmente é interessante usar o vibrato só nos últimos tempos de nota, né, da frase ali que nós estamos cantando. Outro ornamento, né, o arranjo vocal muito conhecido também das pessoas, e tem muita gente que quer aprender, que acha interessante, mas temos que ter muito cuidado com esse ornamento, é o drive. Geralmente nós vemos o uso do drive nas músicas de jazz, rock, tá? Então tem pessoas que querem usar esse ornamento, só que acabam prejudicando as pregas vocais por não saber ou por não ter o condicionamento necessário na musculatura. Então, gente, tudo que nós fazemos dentro do canto, dentro da técnica base, dentro dos ornamentos, enfim, tudo que nós fazemos dentro do canto precisa ter técnica. Tudo tem técnica. Para quê? Para que a gente não venha prejudicar as nossas pregas vocais, para que a gente não venha prejudicar a nossa garganta, né, nossa laringe. Então, o drive, ele é bem perigosinho para quem não sabe fazer com técnica. Então, precisamos também saber praticar. Temos que praticar dentro da técnica. Porque lembrando que música, o canto dentro da música, ele não é só musicalidade, ele é saúde vocal também. Outros tipos de ornamentos, temos vários, como eu disse para vocês. Temos o glissando, temos o portamento, temos o trinado, temos o mordente, temos o zapejo. Muito desses ornamentos nós usamos no canto lírico, isso mesmo, usamos no canto lírico. Então, é muito interessante sim, tá? Nós fazermos ornamentos.
Mas o ornamento vocal, ele não é essencial, não. Para uma boa execução da música, para uma belíssima execução de música, para que uma música fique bonita, para que uma música seja uma coisa assim, nossa, que bem apreciada, ela não necessariamente precisa ter o uso do ornamento, tá? Mas é interessante o cantor saber fazer alguns tipos de ornamentos para não ficar aquela música também muito quadradona, né? Aquela coisa assim muito seca, muito sem nada, vamos dizer assim. Mas não é o essencial. Infelizmente, temos muitos cantores hoje em dia que acham que uma música bem executada, uma voz para ser bem apreciada, precisa fazer e acontecer dentro dos ornamentos vocais. Não, esses tipos de pessoas estão super enganados, tá? Por exemplo, vou dizer por mim, eu quando canto gospel, por exemplo, às vezes eu faço até alguns melismas, mas como a minha formação veio do lírico, eu não sou muito apreciadora do melisma, mas acho bonito, não em excesso. O melisma, antigamente, ele era muito mais bonito, muito mais bem executado pelos cantores, porque geralmente os cantores sabiam podar. Hoje em dia nós vemos frases e frases de música cheias de melismas, cheias de apogiatura, cheias de vibrato, enfim. E isso não é interessante, gente, não é interessante. Ah, mas eu não sei fazer melisma. Ah, mas a minha voz não tem vibrato. Ah, isso, aquilo. A minha voz é um pouco mais quadradona, mais basicona para cantar. Não é feio, tá? Existem outros fatores que envolvem uma bela voz, outros fatores que envolvem uma bela execução musical, outros fatores, outras coisas que envolvem uma música ser bem executada, ser bonita de se ouvir, tá? Então, tirem esse pensamento da cabeça de vocês que o cantor só canta bem quando faz melisma, o cantor só canta bem quando tem vibrato na voz, o cantor só canta bem quando tem alcance de notas muito agudas. As únicas vozes bonitas são aquelas que têm um vibrato, que faz um drive, aquelas que alcançam registros de notas com extensões vocais super agudíssimas. Vozes muito bonitas só se tiver potência, se tiver volume de voz, se tiver peso. Não, voz suave também. Então todas as vozes têm as suas qualidades. O cantor ele precisa ser consciente do seu corpo, saber ouvir, saber enxergar a sua voz, saber enxergar aquilo que o seu corpo consegue executar para você melhorar as suas qualidades, tá? Uma voz suave, uma voz mais reta, é bonito. Depende muito do repertório que ele vai escolher, depende muito do estilo de música que ele vai escolher, depende muito da interpretação dele. Muitas vezes o cantor vai colocar dentro de uma música só apogiatura, vibrato, drive, melisma, etc, etc. E não emociona. Ornamentos vocais não emocionam. O que emociona é saber interpretar a música, saber fazer uma dinâmica da música, tá? Então os ornamentos, eles não são essenciais, eles estão só para contribuir no embelezamento da música. Mas existem músicas que não precisam desse auxílio de embelezamento. Existem vozes que dentro daquele estilo de música ou dentro daquela canção específica, não precisa usar os arranjos vocais, né, usar os ornamentos vocais para embelezar aquela música. Nós falamos na introdução sobre ornamentos, sobre os tipos de ornamentos vocais. E eu falei que nós íamos fazer pelo menos uns 2 tipos de ornamentos. Tá? Hoje nós vamos fazer os exercícios de apogiatura e de vibrato, ok?
Esses exercícios são super fáceis e vão auxiliar na execução desses dois tipos de ornamento, tá? Lembrando que o vibrato, tem pessoas que já têm esse vibrato natural na voz. Então, mesmo quem tem, pode estar, sim, treinando esse exercício. E quem não tem o vibrato natural da voz, pode treinar para adquirir essa agilidade, ok? Lembrando que vibrato em excesso não fica legal, tá? Principalmente quem tem o vibrato natural da voz, às vezes tem um excesso de vibrato. Então, não fica interessante. Tá sempre fazendo quase a frase toda em vibrato, tá? O vibrato ele fica bonito, geralmente nos finalzinhos das frases, né? Nos últimos tempinhos da nota. Então, tentem controlar, né? Quem tem naturalmente, geralmente tem excesso, tentem controlar. E vejam se isso cabe dentro do estilo musical de cada um também, ok? O exercício que nós iremos fazer de vibrato é um exercício simples, com notas, 2 notinhas, e nós vamos fazer com as vogais, tá? A única diferença que vai acontecer é agilidade dentro do exercício. Então nós vamos mudar, alternar os ritmos, tá? O tempo de que nós iremos estar cantando esse exercício. Esse exercício é geralmente composto pela nota ali principal e vamos descendo meio tonzinho, descendo, voltando meio tom, ok? Então vamos começar? Então vamos lá, nós vamos começar com um ritmo um pouco mais lento. Nós vamos fazer com todas as vogais, vamos começar com a letra A até a letra U, ok? Então, vamos fazer 3 vezes cada vogal, ok? Então eu vou fazer primeiro o exemplo, você ouve, e depois nós vamos fazer juntos, tá? Então aí na hora que você vai praticar esse exercício. Vamos mais uma vez, todos? 1, 2, 3 e... Letra E. Letra I. Letra O. Letra U. Ok? Então essa foi a primeira etapa aí do exercício. Então nós vamos agora aumentar essa velocidade, ok? Também fazendo com as vogais, tá? Ok? Então vamos lá, todos juntos, preparados? 1, 2, 3 e... I, O, U, ok? Vamos agora para a terceira fase desse exercício.
Então nós vamos aumentar um pouco mais essa velocidade. Ok? Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Ok? Então, pratiquem bastante esses exercícios, tá? Esse é um dos exercícios que a gente pode fazer para vibrato, tá bom? Então, criando a agilidade, né? Um exercício basicamente de agilidade para nós conseguirmos executar esse ornamento dentro das músicas. Lembrando que não é bonito, não é interessante fazer sempre esse vibrato dentro de uma canção, tá? Ele fica muito mais bonito quando a gente coloca ele mais pro final da frase, ou tipo, uma nota de sustentação, colocar esse vibrato só pro finalzinho do tempo dessa notinha aí, tá certo? Por exemplo, em vez de eu fazer não fica legal, tá? Então, só no finalzinho, para dar realmente aquele enfeite no final da frase, ok? Próximo ornamento que nós vamos fazer os exercícios é de apogiatura, ok? Basicamente, o exercício também é agilidade, tá? Nós trabalhamos a nota principal, subimos meio tom, nota principal, descemos outro tom e voltamos para a nota principal, tá? Já foi explicado, né, o que é cada ornamento e nós vamos trabalhar agora um exercício de apogiatura. Também nós iremos trabalhar com essa velocidade, né, gradativa, ok? Então vamos lá? Nós vamos fazer 2 velocidades, tá? E vamos trabalhar também as vogais, todas as vogais, tá? O primeiro exercício para apogiatura, né, é o seguinte. Cuidado com os ataques de nota, tá? Vamos tentar não fazer esses ataques. Então esse foi o exemplo. Então vamos lá fazer juntos? Ok? Agora nós vamos aumentar essa velocidade, ok? Então vamos lá para o exemplo. Ok? Então essa é a velocidade. Vamos tentar fazer 2 vezes cada vogal, tá? 1, 2 e... Ok? Tranquilos? Então essa é uma agilidade
habilidade para trabalharmos a apogiatura, né? Lembrando que o conjunto de apogiaturas a gente forma um melisma, tá? Então vamos treinar mais uma vez esse último exercício, essa velocidade, trabalhar um pouquinho mais essa agilidade. Vamos lá? De apogiatura, tá? Ok? Então treinem bastante. Temos outros tipos de ornamentos que também podemos treinar. Lembrando que ornamento é algo que deixa assim belo, né? O ornamento quer dizer o quê? Um arranjo, né? Um arranjo vocal. Então, orna, né? Vai deixar mais bonito essa música que você está executando. Mas não é o importante, não é assim o essencial dentro de uma música, tá? Para chegarmos em ornamentos, para treinarmos os ornamentos, precisamos estar bem treinados, bem firmes, bem seguros dentro das técnicas bases, tá? Tem muitas pessoas que chegam para fazer aula e querem já fazer melismas, já fazer drives, já fazer apogiaturas, já trabalhar ornamentos em geral. E não sabe respirar, não sabe fazer as técnicas básicas, não sabe usar um apoio do diafragma. Então, precisamos ter segurança na técnica base, que é muito mais importante, tá? Os ornamentos, eles vão acrescentar, mas para você fazer um ornamento, para ter uma boa execução, você precisa saber fazer as técnicas bases, que é o mais importante. Às vezes a gente canta e às vezes tem músicas que não necessitam assim de ornamentos, né? Ele pode ser uma coisa mais básica e fica muito bonito. Por quê? Porque a pessoa sabe impostar a voz, sabe fazer a respiração, sabe usar o apoio do diafragma. Então acaba ficando bonito tanto quanto eu usar um ornamento. Lembrando que independente do ornamento, tente usar com cautela, tá? Eu acho que é igual um exemplo de uma casa com flores, né? Então, quando você coloca 1, 2, 3 vasinhos de flores num ambiente, dependendo também do tamanho deles, fica muito lindo, né? Dá aquela outra vida para o ambiente. Mas se eu encher o recinto com várias flores, vários buquês de flores, fica esquisito o ambiente, fica pesado, fica cheio demais, né? Então, assim, muita informação. Então é isso. Usem ornamentos, eles são legais, eles deixam o ambiente da música, vamos dizer assim, mais bonito, mas usem com cautela para não ficar em excesso. Lembrando que todo excesso não é interessante, não é legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma outra aula.